Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Levi do canal AP Aprendendo e Praticando e quero desde já agradecer a você que está assistindo esse vídeo e pedir para você se inscrever no nosso canal. Tem bastante vídeo legal aí, você já pode ir vendo, né? Independente do seu, da sua, de como você está na eletrônica, na elétrica, sempre vai ter um videozinho ali para que você possa crescer no seu conhecimento. E é sempre bom estudar, né? Estudar um pouco, saber o que está fazendo, não só copiar, né? Mas tá aí, mais um videozinho. Esse vídeo é para você que quer consertar o seu eletrodoméstico em casa, né? Eu tenho aqui um ferro de passar, certo? A marca dele é Britânia. O modelo mais preciso é o FB 996, tá? FB 996, mas isso não é importante. Os ferros são muito parecidos, principalmente a elétrica, que é o que a gente vai abordar agora. Eu não vou abordar a parte de vapor, tá? Por enquanto. Mas a parte elétrica, que dá mais problema, né? Então, existe alguns tipos de defeito que pode dar um ferro elétrico dar. A função dele, obviamente, é aquecer a plataforma dele, para que ele possa, então, deslizar sobre a roupa e passar a roupa. Ele tem que ter um controle de temperatura, como temos aqui. No caso aqui, ele está como alguns tipos de tecidos, né? É bem padrão dos ferros, né? Então ele tem que estar funcionando esse controle de temperatura. Ele vai queimar a tua roupa, né? E quando nós selecionamos aqui determinada temperatura, nós estamos aqui acionando um termostato, uma peça que está lá dentro, nós vamos ver daqui a pouco, que ele, a hora que atinge uma certa temperatura, ele desliga. Quando ele esfria um pouquinho, ele liga de novo. Então ele fica ligando e desligando, e fica então acendendo e apagando essa luzinha alaranjada aqui, que é a lâmpada piloto. Alguns dos ferros são na lateral, outros são aqui em cima, mas a grande maioria tem essa lâmpada piloto, que é quando você liga na tomada e liga aqui o termostato para a primeira posição, ele acende. Quando atinge a temperatura desejada, ele apaga. Aí quando esfria de novo, ele acende. Então ele fica acendendo e apagando. Então, quando você coloca uma temperatura, ele fica aceso e de repente ele apaga, então não fique preocupado, isso não é defeito, tá? É porque ele atingiu a temperatura. Quando ele atinge a temperatura, por exemplo, daqui nylon, tá escrito nylon, seda. Então, quando ele atingiu a temperatura do nylon, por exemplo, ou da seda, ele apaga a lâmpada. Aí, a hora que o ferro esfria um pouquinho, ele acende de novo. Então, ele vai deixando sempre naquela mesma temperatura que você selecionou. Então, essa é a lâmpada piloto. Então, ela acende e apaga. Não é defeito, não, tá? Então, pode dar defeito aqui no termostato, pode dar defeito no cabo. Como ele é um equipamento que consome alta corrente, opa, desculpa aí que bateu aqui, pessoal. Normalmente a tomada estraga. Essa daqui, o cliente colocou já uma tomada achando que estava com problema, e o problema não era a tomada, e ele cortou o original. Muito pouco problema daqui, tá? Aqui dá muito pouco problema. Então, não é legal ir cortando já, que você tira a originalidade do ferro, né? Então aqui você vai ligar, você tem que certificar também que tem energia elétrica na tomada. Então quando eu ligo aqui na tomada, tá ligado? Eu venho aqui no termostato, note que a lâmpada já está acesa. Vou pôr na temperatura menor para ele apagar. Ó, eu tô aqui, desliguei o termostato. Agora eu vou ligar o termostato. Ela ligou, tá? Daqui a pouquinho vai desligar sozinha, porque atinge a temperatura que ele foi programado, né? Esquenta muito rápido. Ó, já desligou, tá vendo? Eu vou aumentar a temperatura, ele vai acender, ó. Acendeu, tá vendo? Eu aumentei a temperatura e ele vai apagar de novo. Ó, apagou, porque já atingiu outra temperatura. Daqui a pouco ele vai acender de novo. Vamos só aguardar um pouquinho. Ó, que o ferro esfria um pouco, ele já acende. Talvez demore um pouco, ele demora mais para esfriar do que para esquentar, né? Mas ele vai acontecer assim, ó. Ele vai, eu vou voltar um pouquinho a temperatura. Aliás, vou aumentar um pouquinho a temperatura e ele vai ligar.
Ele tá bem lá ele já atingiu a temperatura máxima, por isso que ele não liga. Tá bem quente, né? Mas a função dele aqui é... Olha lá, tá vendo? Eu diminuí agora e ele já ligou. Ele vai atingir a temperatura e vai desligar. Ó, desligou. Se a gente aguardar um pouquinho, vai ligar de novo. É que se aumentar a temperatura, ela não vai acender, ela só vai acender a hora que atinge a temperatura. Mas tá bom. Tá aí mostrando para vocês como é que funciona o básico do ferro, né? Então você constatou que tem energia aqui. E digamos que não acende a lâmpada piloto. Eu digo esse ferro que tá bom, né? Então o problema que vai dar é o seguinte, não vai acender o piloto. Ou seja, o ferro vai estar inoperante. Não funciona. Tem energia elétrica, tem tensão, mas o ferro não funciona, não acende, tá? Aqui o LED, o monitor, né? Olha só, eu liguei na tomada, tá? Tá ligado na tomada, mas não acontece nada, tá? Esse é o defeito do ferro. Então não vá cortando aqui a tomada antes de fazer os testes. Vamos lá. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é abrir essa tampa traseira aqui. Tá? E essa tampa traseira desse modelo de ferro só abre se tirar todo esse conjunto aqui, certo? Então nós vamos tirar agora todo esse conjunto. Primeira coisa, tá? Eu vou abrir aqui. Eu tenho que tirar esses dois. Olha só o truque aqui, ó. Se for esse modelo de ferro que você tá tendo aí, ou outros que não abram, geralmente aqui, ó, você vai tirar esse botãozinho, vai tirar o outro, tá? Aqui a gente tira os dois botãozinhos. Bom, eles têm só umas travinhas, só puxar pra cima ele sai. Guarda tudo, eu guardo aqui numa caixinha aqui. Quem viu meus vídeos já sabe que eu guardo tudo aqui, né? Aí, nós temos aqui, nós temos esse parafuso e mais esse parafuso. Olha como vai ficar escondido, tá vendo? Como é que você vai saber que tem um parafuso aqui, né? Se não assistir meu vídeo. Então aqui nós tiramos aqui esse parafuso aqui dos botãozinhos de comando, tá? Guarde bem para não perder, tá? Não esquece disso. Aí eu coloco na caixinha, ou você pode arrumar um vidro aí qualquer, né? Vamos tirar o da frente agora. Tiramos aqui, né? Vamos lá, tiramos aqui. E aqui nós temos então essa carenagem aqui solta, ó, tá? Aí eu tenho essa espátula para não estragar muito o ferro aqui, né? Então eu vou enfiando aqui, ó. Você pode usar uma chave de fenda, é só enfiando ali e ela vai soltando, ó. Opa, bati mais uma vez, desculpa mesmo, pessoal. Saiu essa carenagem. Saindo essa carenagem, vai me liberar a tampa, ó, a tampa do compartimento aqui de força, que é onde chega o cabo, certo? Sempre, isso é regra, tá? Aqui você tem que mexer com ele desligado, tá? Desliga da tomada. Aqui nós notamos que vem o fio, esse aqui é o fio que vem lá da rua, vem da rede, né? Da tomada. Um azul e um marrom. O azul e marrom é o que vem que é o 110 ou 220 para você. E esse verdinho é fio terra, tá? Então, desconsidere ele agora para nós testarmos, porque ele não vai ter tensão nenhuma. Nós vamos ter que agora medir a continuidade. Porque esse fio marrom e esse fio verde tá indo na tomada. Ele tá vindo aqui, ó, tá? Então, um desse lado aqui é um marrom, o outro lado é o azul. Nós temos que descobrir quem é agora, porque tá fechado, né? No caso que tá aberto é fácil, né? Mas se você for pegar um ferro e esteja com a tomada ainda, não vai estar. Então você vai ter que medir aqui, né? Então o que a gente faz aqui? A gente vai pegar um multímetro. Eu não sei que modelo você tem. Eu estou usando modelos básicos aqui. Eu tenho aqui na oficina modelos bem avançados, mas imagino que você deve ter um pequeno desse.
ou um analógico. Então nós vamos medir agora esse cabo, tá? Vamos lá. Só tô procurando a ponta de prova aqui, pessoal. Digamos que eu vou acabar usando esse aqui mesmo, porque eu não achei a ponta de prova do outro. Tem só a jacaré que eu vou usar depois, mas eu vou usar uma ponta mais fina, tá? E se você tiver a escala de bip, você vai colocar na escala de bip, que é essa daqui, ó, tá bom? Escalazinha de bip, aqui que tem um triângulozinho tipo um diodo e esse símbolozinho ali todo riscadinho. Então aqui é a escala de bip, ou seja, quando você encostar as pontas, ele vai bipar, ó, tá vendo? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos medir os fios, tá? Esses conectorzinhos aqui, se você enfiar lá dentro, ele tem um contato, tá? Então a gente vai lá, enfia lá dentro assim, do jeito que tá ali, e vai testar. Note que eu já descobri, tá? Ó, o marrom tá bom. E o azul, vamos ver se tá bom. Ó, azul tá bom. Tá vendo? Azul tá bom, tá? Então, quando você vai medir, tem que dar continuidade nos fios, tá? Dando continuidade nos fios, você vai lá, já sabe que a tensão elétrica está entrando legal aqui. Então o problema está lá dentro do ferro, tá? Você vai aqui medir, mede aqui, né? Olha lá, já identificou. Aí vai para o outro aqui. Obviamente é o outro aqui. E testou também, certo? Então nós sabemos que a fiação tá boa e está entrando tensão elétrica lá. Então agora nós vamos precisar abrir o ferro. Mais ainda do que já está aberto, né? Mais do que já está aberto. Então agora nós temos aqui dois parafusinhos aqui, tá? Tem esses dois parafusos aqui que nós vamos abrir ele, certo? Tem esses dois e mais esses dois, que é bem padrão dos ferros, tá? Tem esses dois aqui e esses dois. Nós vamos abrir ele, tá? Vou dar uma pausa aqui para abrir, já volto. Muito bem. Já tirei esse parafuso aqui de baixo, tá? Esse parafuso aqui, esse aqui e o da ponta. Então agora o ferro tá solto. Nós vamos tirar aqui a parte de carenagem, olha só. Cuidado pra não perder nada, tá? Se for possível, anota, tira uma foto, tá? Vamos lá. Olha, aqui tá parte dele, desmontou a carenagem, né? Você tem que ver bem como é que ela vai estar depois para montar de novo, tá ok? Agora nós temos que ter acesso à resistência, tá? Nós temos que tirar esses três parafusos aqui, tá? Eu vou usar aqui a parafusadeira elétrica, para ir mais rápido, tá? Ó. Eu levei sorte que esses parafusos saíram fácil, tá? Mas normalmente eles quebram. Aí você vai ter que dar uma de mecânico aí. Eles enferrujam muito. Tem que tirar com bastante cuidado, porque ele não é fácil de tirar, né? Porque aqui trabalha com água, né? Então, ó, saiu. Achamos a barrigada do ferro, certo? Aqui é o seguinte. Você vai vir com o multímetro. Agora eu vou usar o analógico, né? Para o pessoal que tá aí precisando. Só tem o analógico, né? Então eu coloco aqui também na escala de bip, tá? Vamos lá, escala de bip. Vai bipar, ó. Certo? Nós vamos testar a resistência do ferro. Resistência é o elemento
de calor. Ele vem aqui, ó, ele entra por aqui, vem aqui pelo ferro todo e volta para cá, certo? Então, quando ele queima a resistência, ele para tudo também. Então, nós vamos testar a resistência. Tem que dar continuidade na resistência, tá? Olha só, deu continuidade. Tá escutando o bip? Se o teu multímetro analógico não tiver bip, você coloca na escala vezes 1 aqui, ó, x1, tá? E você vai colocar uma ponta na outra e a escala tem que estar bem no zero ali. Então aqui nós vamos vai acusar uma resistência lá, tá vendo? Isso quer dizer que a nossa resistência elétrica está boa, isso é bom sinal. Se chegar aqui a resistência queimou, você perdeu o ferro, tá? Não tem conserto, beleza? Agora nós vamos testar o termostato. Essa aqui é aquela pecinha que vira lá, que a gente tem o botãozinho que mostrei para vocês lá no começo, tá? Ela vai colocada aqui e você vai girar, tá? Você vai girar até que ela ligue. Então, eu tenho a garrinha jacaré, tá? A garrinha jacaré aqui. Por que garrinha jacaré? Porque tem um formato da boca de jacaré, né? Aqui, ó. Tá? Então ela é mais fácil fazer testes que você precisa que fique segurando. Então você vai colocar, tem dois terminais aqui, ó, no termostato, ó. Um aqui e um aqui, dois vermelhinhos, ó, tá? Então a gente vai e coloca uma ponta em cada um. Note que a resistência foi lá em cima. Tá meio ruim aqui. Ó, tá vendo? Foi lá em cima. Isso quer dizer que ele tá ligado. Eu desliguei ele. Ó, tô ligando e desligando. Certo? Note lá. Ligou, desligou. Você só gira ele no sentido horário, tá? No anti-horário desliga, no horário liga. Certo? Aqui que ele vai, quando aquecer, ele vai simplesmente fazer isso aqui, desligar. Tá? Então o termostato tá bom também. Aí vem aqui o pulo do gato. Eu fiz tudo isso, gente. Tá? Eu fiz tudo isso para chegar em uma peça. Normalmente teu ferro vai estar bom, tudo isso aqui que a gente testou. Normalmente. Mas tem uma outra pecinha que chama fusível térmico. Que é isso aqui, ó. Esse fusível térmico, ele rompe quando atinge uma certa temperatura, né? E no ferro elétrico, geralmente é 250 graus, 180, 220 graus. Ele rompe. Mas às vezes acontece N problemas que faz com que ele rompa do nada. E ele inutiliza teu ferro. Teu ferro para de funcionar. É essa pecinha aqui, ela tá bem aqui, ó. É bem característica, ela tem um espaguetezinho igual esse aqui, ó, tá? Que ele abraça o ferro aqui por dentro, aqui, ó. O ferro não, o fusível térmico aqui por dentro, tá? No caso aqui é esse daqui, ele vai parafusado na resistência, porque ele vai monitorar a temperatura e vai desligar, vai romper caso ocorra algum excesso de temperatura. E quando ele rompe, ele não volta mais, ele não tem reset, tá? Ele rompe e você tem que colocar outro no lugar, certo? Aqui tem uma pecinha que caiu do lado aqui, ela vai bem em cima aqui do termostato, geralmente todos têm, tá? Isso aqui, ó, tá? E eu tenho um vídeo sobre fusível térmico, tá? Se quiser dar uma olhada lá, tem tudo sobre fusível térmico, sobre esses carinha aqui. Porque que eles queimam, como soldar, tá? Então, ela vai estar geralmente aqui próximo do termostato, tá? E ele tem um parafuso aqui, ó, tá? Que você vai tirar ele. Esse ferro aqui tá sem, tá? Ele queimou, eu vim aqui, arrumei, né? Mas eu não tinha outro, eu pus uma direta nele, tá? A maioria dos ferros não tem, os ferros antigos não tem isso aqui, tá? Só que os importados, de uns anos pra cá, tornou-se obrigatório colocar um termo fusível aqui. Todos os equipamentos que produzem calor é obrigado a ter esse sistema aqui, essa termofusível. Eu não tinha o termofusível bom na hora. E o que que eu fiz? Eu peguei e fiz uma direta, tá? Ó, tá bom? Esse aqui
tem dois terminalzinhos aqui mais dourado. Então ele vai aqui assim, certo? Se você quiser comprar um outro igual, é bom, tá? Aliás, se for de cliente, tá? Se estiver arrumando de cliente, coloque esse termofusível do jeito que você tirou, certo? Mas se você não... O ferro é teu, por exemplo, e você não tem o termofusível, pode soldar aqui, tá? O termofusível não pode soldar, tá? Ele tem que ser climpado assim, ó. Desse jeito aqui, tá? Desse jeito aqui, ó. Ele vai só prensado aqui. Porque se você esquentar, ele rompe com o calor, né? E se você esquentar com o ferro de solda aqui, o calor vai lá para dentro. Ele geralmente é 220 graus e você vai colocar aqui 400 graus do ferro de solda, aquele lá, a 400 graus. Aquece aqui, vai lá para dentro e rompe o fusível. Se você quiser saber, mas dá para soldar, tá? Assista lá meu vídeo de como funciona os termofusíveis, né? Como testar e como funciona. Você vai ver que dá para soldar aqui, tá? Mas se você for fazer a direta, você vai cortar aqui e aqui, tá? Aliás, bem no pezinho dele aqui, ó, para sobrar o fiozinho, né? Aí você vem aqui, vai ter que, vai ter que fazer um ganchinho, tá? Você faz um ganchinho e prende bem ele, tá? Prende bem antes de soldar para depois soldar, porque aqui é calor. Se você só encostar e soldar, ele vai soltar a solda de novo, né? Então, como é que você vai fazer? Eu acho que esse meu termofusível que tá queimado. Eu vou até verificar aqui, daí eu vou fazer um esquema aqui pra gente. Ele tá, ele tá queimado, tá? Então, como é que a gente faz? Digamos que você tá lá com o teu ferro e você vai fazer uma direta. Você vem aqui, liga aqui, tá? Corta, tá? E o outro lado também, tá? Aí, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer um ganchinho de cada lado. Bem assim, ó. Um ganchinho aqui, tá? E um ganchinho no outro. O meu aqui tá muito curto, não deu pra gente fazer um ganchinho, mas digamos que você vai fazer esse ganchinho assim, né? Esse aqui tá queimado já, né? Vai fazer um ganchinho assim. Aí você vai simplesmente travar lá, ó. Né? Travou, aperta ali o ganchinho. Digamos que você apertou, tá? Tá lá apertadinho, tá? Aí você vem e solda. Mas deixa bem apertado mesmo. Aí você solda um fio no outro, só para ele ficar mais seguro, tá? Mas veja bem, vou dizer para você como profissional, tá? Coloque o outro no lugar igual. Se você resolver fazer o jump como eu fiz aqui, é por sua inteira responsabilidade, tá? Mas volto a dizer, os ferros de antigamente não tinham isso e funcionavam tranquilamente, né? Então, só que ao mesmo tempo ele é o único sensor de temperatura aqui caso o termostato falhe, né? Então não tem como romper, não tem proteção. Então aqui se acontecer qualquer problema, um curto, uma coisa, ele vai romper, ele é um fusível, tá? E é baratinho, tá? Vale a pena você comprar um igual, comprar no Mercado Livre, qualquer lugar aí. Então, aqui depois que você colocou outro no lugar, você vai vir aqui e vai simplesmente fazer a operação inversa, né? Vai colocar de novo. Aqui tem que cuidar muito, tá? É meio chatinho. Então aqui tá bem isoladinho de novo, certo? Aí ele tem aqui a abraçadeirinha. Digamos que o teu termofusível tá bem aqui, essa abraçadeira tem que ficar em cima do termofusível, tá? Aí você vai vir aqui e parafusar de novo onde estava, certo? É bem nesse buraquinho aqui, ó, que é onde ele consegue monitorar a temperatura, tá? Eu, se for um ferro de cliente, eu jamais faço uma direta dessa. Mas e é o único aparelho também que eu ainda faço uma direta, tá? O ferro é tranquilo, ele não, como eu disse pra você, não tinha antes, né? Não tinha esses. Aqui tá meio ruim pra acertar. Aí, acertei. Não tinha esses protetor térmico antigamente no ferro elétrico, tá? Se você pegar aqueles ferros GE, aqueles primeiros que saíram, não tinha protetor térmico. Só que esse daqui trabalha com água, né? Trabalha com vapor. Então, é mais motivo para colocar ele, ó. Colocou ele, tá?
seu ferro vai funcionar, vai voltar a funcionar. Todos os aparelhos elétricos têm isso, tá? Sanduicheira tem, airfry tem, tá? Aquecedores tem. Então, quando o teu aparelho do nada parar, vem direto aqui que 99% é uma pecinha dessa, tá? É um terno fusível como esse daqui. Existe outros modelos, mas como eu disse, assista o vídeo lá que você vai ver, tá bom? Agora aqui é fechar o ferro, tá? A gente vem aqui e faz tudo de novo, né? A gente vem aqui, dá cuidado para não estragar nada, né? E faz a operação reversa. Eu vou ter uma altura só, depois você termina, né? Ó, ele vem aqui, vai ter que parafusar os três parafusos aqui, né? Ó, ele vem aqui, tem que encaixar bem, tem um monte de buraco. Cuidado para não perder nenhuma peça, tá? Não perde nada, porque tudo vai fazer falta no final, certo? Vem aqui. Então aqui tá já o ferro parafusado, a base dele. Não se esquece, tem umas borrachinhas vermelhas aqui, elas têm que estar no mesmo lugar. Cada uma é de um tamanho, então não tem como você errar na hora de colocar. Aí tem aqui a pontinha do termostato aqui, que tem que ser colocado, o alongadorzinho dele, porque o botãozinho vai nele depois, certo? Você tem que ver se não tem nada rachado aqui. Se tiver rachado, condena o ferro também, tá? E, como eu disse, eu não vou abordar a parte de vapor agora, tá? Não fica muito grande o vídeo. Então vamos lá. Aqui agora a parte de cima. Tem que tirar aqui o botãozinho do termostato. Tirei ele, certo? Agora é só encaixar. Nós vamos encaixar ele e apertar esses dois parafusos e mais o da frente que nós fizemos no começo, né? Aqui ele tem duas carenagemzinhas na lateral, aqui ó. Essa daqui que tinha saído antes. Por isso que eu falei, tire foto do seu ferro em todos os detalhes, para que na hora que você vai montar, você não tenha problemas, tá bom? Agora nós vamos colocar a parte de cima. Depois de parafusados, né, todos os parafusos aqui, verifique bem se está tudo parafusadinho. Aí nós vamos vir com essa carenagemzinha aqui, tá? Ela é meio chata de pôr, tá? Tem que ter uma certa paciência. Então nós vimos aqui, principalmente esse encaixe aqui, ó. Ele é meio chato mesmo pra colocar. Aliás, todo eletrodoméstico não é muito gostoso de consertar, viu? Eu gosto de consertar a sanduicheira, né? Sanduicheira sossegadinha pra consertar. Mas ferro, air fryer, ela é a mais chata que tem pra consertar. Demora mais pra você abrir ele do que pra você consertar. Ó, tá colocado, aí vai um parafuso ali. Parafusadinho, carenagem. Agora vamos colocar os botõezinhos. Os botõezinhos, geralmente, eles estão bem ressecados e quebra fácil. Esse meu aqui levei sorte porque é um ferro novo. Então vamos lá. Ó, já encaixei aqui. Agora encaixo o outro. Eles não tem como encaixar errado. Só tem um jeito de encaixar. O dente vem e encaixa. Está bem livre, né? Todos os comandos. E agora fechamos a traseira. Aí aqui nesse estágio você já pode testar o ferro, se está funcionando, tá? Antes de fechar ali atrás. Vamos testar então. Vamos lá. Ver se vai. Aqui você coloca o termostato, tá? Ele tem um chanfrinho, ó. Tem que coincidir com o do encaixe aqui embaixo. Tá? Encaixadinho. Agora é só ligar. E viu o fogaréu. Olha lá, ligou. No meu já estava ligando, mas o seu provavelmente já estaria ligando também agora. Beleza? Aí é só fechar aqui atrás, ó. Colocar um parafusinho aqui.
E tá aí. Espero que você tenha gostado, né? Mais esse videozinho bem explicativo aí para você. E volto a dizer, se você tiver qualquer dúvida, como usar o multímetro, por exemplo, você vai lá e veja no meus vídeos, tem como usar o multímetro analógico com segurança. E também você pode ver lá como testar vários componentes. É uma série que eu estou postando lá e uma delas é sobre esses fusíveis térmicos, tá bom? Obrigado aí, não esquece de se inscrever, ativar o seu sininho lá de notificação. Eu vou ter vários vídeos agora de como testar componentes. E também, se você curtiu, dá um like lá pra gente, tá? Muito obrigado aí, um grande abraço, hein? Até a próxima.